Hoje vamos estar explicando o turismo. Você vai ver hoje no podcast mais futuro. Olá, meu nome é Gustavo. E eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao podcast mais futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Eu já peço desde o início do nosso programa para vocês seguirem a gente nas redes sociais e, é claro, entrar no site portalfuturolivre.com.br para ter as principais informações, reportagens e séries especiais, né, Gustavo? Com certeza. Não esqueça também de seguir a gente pelas plataformas de podcast para sempre ter sempre toda semana receber um novo tema e um novo debate aqui do podcast Mais Futuro. Explicando o turismo. Um tema bem interessante. O Gustavo ele vai começar falando sobre os tipos de turismo. Vocês vão ver, o tema de hoje é bem legal, pessoal. Bom, os tipos de turismo que a gente encontra é o turismo cultural, ecoturismo, turismo de estudos ou intercâmbio, turismo rural, turismo de esporte, turismo de aventura, turismo de negócios e eventos, turismo de sol e praia, turismo de saúde. Aí considera-se turista, pessoal, toda pessoa que viaja de forma voluntária por um tempo igual ou maior que 24 horas e menor que 365 dias. Passou um ano e um dia, você não é mais turista. Isso segundo a Cultura Mix, que deu essa informação pra gente. E o significado de turismo, Gustavo? Bom, o significado de turismo significa ação ou efeito de viajar com a finalidade de entretenimento e, eventualmente, com outras finalidades, de acordo com o dicionário. Pois é interessante isso, porque, só dando uma pausa aqui, porque a gente consegue perceber que o turista, ele pode, tanto, como o Gustavo falou no comecinho, né, viajar para sol e praia, para curtir, para aproveitar, ou para eventos, ou para alguma coisa, passando de 24 horas, que chama-se turista. Eu não sabia disso, eu achei essa curiosidade bem legal, né? Depois de 24 horas você é considerado turista. Então se a gente for fazer um bate-volta na praia de menos de 24 horas, tecnicamente falando, a gente não é turista. Interessante falar sobre isso. Agora, olha só que legal, uma curiosidade. No dia 27 de setembro, que está chegando, porque esse podcast vem antes do dia 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. É bem legal, fui pesquisar sobre isso pra gente colocar aqui, e o Dia Mundial do Turismo é nesse mês, dia 27 de setembro, que, se eu não me engano, cai numa segunda-feira. Ô Gustavo, já que dia 27 é o Dia Mundial do Turismo, o que você vai me dar de presente no Dia do Turismo? Dia do turismo? Ué, você poderia dar um presente pra mim também? Meu aniversário foi mais próximo, o seu é perto do Natal. Mas quem sabe, né? Vamos ver o que eu posso dar no turismo. Vamos ver. Gustavo, vamos falar sobre o top 9, né? A gente tem um top 9 aí bem interessante para mostrar. Sim, a Organização Mundial do Turismo, que foi criada em novembro de 1975, mostra o top 9 de destinos turísticos. No nono lugar tem a China, oitavo lugar, Tailândia, sétimo lugar, Espanha, sexto lugar, Estados Unidos, quinto lugar, a Turquia, quarto lugar, Itália, terceiro lugar, Qual que é o terceiro lugar? Reino Unido, segundo lugar, México e, em primeiro lugar, a França. Interessante, o Brasil não tá nessa lista dos 9. Nos 9. Os 9 lugares, aí os 9 lugares, né? Mas eu achei legal assim, eu achei interessante, curioso, os Estados Unidos não ser o primeiro lugar. Porque a Organização Mundial do Turismo, ela fez um levantamento com base em quantidade de turistas, com base não em quantidade de pessoas que vão, assim, tem o desejo de ir, né? A França, então, segundo a OMT, é o lugar mais visitado, é o principal destino turístico das pessoas. Principalmente, eu acredito, por causa da Torre Eiffel, né? Sim, é uma bem famosa. A gente até vê bastante esculturas, né, por aqui. O Brasil também vem dentro. Bom, falando sobre curso de turismo, segundo o Via Carreira, o curso de turismo é de 4 anos e algumas das disciplinas são as seguintes: hospedagem, roteiros turísticos, gerenciamento de custos, ou seja, entra a matemática, transportes, patrimônio cultural e histórico, turismo cultural, ecoturismo, entre outros. A média do curso, para você gastar, é R$1.000 por mês. Em 4 anos, dá R$48.000 que a pessoa tem que desembolsar numa média
para ser um profissional de turismo aqui no Brasil, segundo Via Carreiro. Eu tinha falado já, né? A fonte. Bom, isso é sobre os cursos. A gente tem agora o que, Gustavo, para mostrar? Nós temos aqui um top 9 aqui do Brasil. Top 9? Isso. Top 5? Opa, top 5. Top 5. E a gente tem um top aqui no Brasil. No Brasil, porque pelo que foi divulgado pelo Open Edition Journals, certo, né? Journals. Chique, né, gente? Os cinco estados que concentram mais de 50% de fluxo de turistas são, em quinto lugar, Bahia, em quarto lugar, Rio Grande do Sul, terceiro lugar, Rio de Janeiro, segundo lugar, Minas Gerais e, em primeiro lugar, São Paulo. Em 2019 foram mais de 6,3 milhões de turistas, segundo a Pan Rotas no Brasil. Interessante esse dado, porque se a gente for reparar nos 5 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são do Sudeste. A Bahia é do Nordeste e Rio Grande do Sul do Brasil. Eu senti falta nessa lista da Amazônia, dos Amazonas, né? E eu senti falta também de Fortaleza, no Ceará. Eu acho que faltou. Talvez seja sexto ou sétimo lugar. A gente não sabe porque são 5 pontos, né? Rio de Janeiro não ultrapassa São Paulo, eu achei curioso. Isso também porque quando a gente fala de Brasil, né? Todo mundo fala assim, Rio de Janeiro, né? Os gringos falam Rio de Janeiro e tal. Também pelo conhecimento também tem aquela música bem reconhecida, a Copacabana, que muita gente conhece lá fora. Garota de Ipanema. Isso, Garota de Ipanema. Então, é famoso, né? Também tem o Pão de Açúcar, que todo mundo também conhece, o Cristo Redentor. Mas São Paulo, acho que por ser uma grande cidade, uma metrópole, né? Ser um ponto econômico, que também todo mundo fala, até dentro do Brasil a gente fala bastante, que muita gente tem um sonho de vir, de outros estados vir, conhecer São Paulo, por ser uma cidade muito grande, por ser um ponto econômico do país também muito forte, incrivelmente, ele passa até de Brasília, né? Tem a questão do êxodo rural também, né? Porque muita gente veio colonizar, colocando o Belo Horizonte, São Paulo, sai do campo e vem para a cidade. Isso é o êxodo rural, muito conhecido também na Segunda Revolução Industrial, enfim, mas a gente não pode entrar nesse tema hoje. Mas em questão de tudo, São Paulo é o destaque, vamos dizer assim, colocar um destaque entre aspas, né? Do Brasil, né? Do Brasil. E mesmo Brasília sendo o ponto político, né? O ponto, vamos dizer assim, o ponto cabeça do país, mas o ponto econômico acaba sendo São Paulo por desenvolvimento das empresas, ponto econômico mesmo. Então, realmente... válido ser um ponto turístico. Sim, por ter milhares também de pontos turísticos, como o MASP, que é reconhecido mundialmente também. É bem bacana. A gente tem uma pesquisa sobre o que os gringos... Olha que interessante, Gustavo. O que os gringos buscam na internet sobre o Brasil. Em 15º lugar, está a pergunta de quando devo ir ao Brasil. Depois vem quantos estados o Brasil possui. Para quem não sabe, são 27. São 26 mais o Distrito Federal. Depois vem por que os brasileiros falam português. Porque muita gente acredita que a gente fala espanhol, né? Depois, qual é a moeda do Brasil? Qual é a moeda do Brasil? Atualmente é o real, né? Que horas são em São Paulo? Se o Brasil é seguro? Qual é o clima do Brasil? Agora uma pergunta que eu achei curiosíssima, mas o que é o jiu-jitsu brasileiro? O que é o jiu-jitsu brasileiro? Em que continente fica o Brasil? Qual é a população do Brasil? Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Foram 5. Vamos pro Hexa Brasil. E quarto lugar é onde fica o Brasil? A gente vai já pro top 3, mas antes, vamos no top 3, vamos fazer aquele suspense. Suspense bacana. Entra agora no portalfuturolivre.com.br para você ter uma notícia. Vai entrar lá, acessa, tem as principais informações. Já deixa seu comentário aí também no canal no YouTube. Pensa aí, quais seriam as 3 perguntas que os gringos mais pesquisam na internet sobre o Brasil? Vamos lá, Gustavo. Aqui nesse top 3 aqui. Qual é a capital do Brasil? A gente estava falando agora, né? Acabou de revelar, né? Em segundo, que horas são no Brasil? Tá bom. Em primeiro lugar, qual é a língua que é falada no Brasil? Eles repetem algumas perguntas porque os brasileiros falam português e depois qual é a língua que fala no Brasil, né? Bom, pessoal, se você não sabe qual é a língua, por que a gente fala o português, é meio que a gente vive sempre aprendendo, que a gente sempre aprendeu, né, na escola,
que é pelo fato de da colonização portuguesa. Portugal colonizou o Brasil e a gente tem esse português, que é diferente do português de Portugal. Parece igual, né? Algumas palavras, só que tem algumas palavras, algumas coisas que mudam o significado em Portugal ou aqui no país também. É interessante isso porque isso acaba entrando em turismo também, né? A gente vai, por exemplo, viajar para Portugal, não lembro, acho que Portugal não está na lista do top 9 Não. que a OMT emitiu, não é? Não. Mas se a gente for parar para pensar, Gustavo, turismo tem a ver com história, né? Se a gente olhar o que a gente aprende na faculdade, né? Turismo cultural, patrimônio cultural e histórico, a pessoa ela vem para São Paulo, ela vai aprender sobre a história de São Paulo, Padre Anchieta, né? Por que São Paulo chama São Paulo, enfim, um monte de coisa que ela vai acabar aprendendo por conta do turismo. Então, na minha concepção, turismo tem total ligação com história. Então, se a gente for explicar o turismo, a gente tem que explicar a história, né? Até mesmo porque que muita gente quer ir para a França. Vamos pensar, por que muita gente quer ir para a França? Por causa de Paris? Por causa da moda? Moda, perfumes, não sei o motivo, mas Itália, que está em terceiro lugar. Acredito que seja comida, símbolo católico, né? Tem o Vaticano, tudo, mas comida, pizza, macarrão, enfim. Todo um histórico, né? Em Roma, na Itália, tem o Coliseu, enfim. O Coliseu, se eu não me engano, está em Roma, me perdoe, mas acredito que seja em Roma. Então tem muita história, né? O pão e circo. A história está muito ligada ao turismo. Sim, normalmente quando a gente vai querer visitar um país ou algum lugar, né, um estado, uma cidade, a gente quer conhecer a cultura do lugar. Como que é o lugar, como que vive. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Normalmente quem vive mais no interior do estado, né, vive de maneiras diferentes. Normalmente é assim. Vive uma vida um pouco mais sossegada. Normalmente a gente sabe que o interior é mais sossegado, é mais calmo. Já aqui na cidade, São né? cidades mais pacatas, né? Isso. A cidade de São Paulo, né, a capital da cidade, até a grande São Paulo, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, ela é muito movimentada. A vida Cidade que não para, né? a vida de quem tá aqui na cidade não para um minuto. Se a gente agora sair, pegar o carro e for para, vamos dizer assim, para Marginal, vamos usar a Marginal Tietê, que é uma das principais marginais que a gente usada aqui na cidade de São Paulo, é muito grande o fluxo. Se a gente for numa estação de trem, de metrô, ou pegar um ônibus, é muita gente, é uma aquela loucura, que muita gente fica, gente, o que tá acontecendo? Não para um minuto, realmente. Fala que São Paulo é a cidade que não dorme. Então, é tudo isso. Quando a gente vai visitar algum lugar, a gente quer conhecer como que é, como funciona, quais são os principais pratos do lugar, a gastronomia, a cultura, os principais lugares. Então, realmente, o turismo envolve tudo isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu gosto de dizer assim, cultura é o cotidiano. Pra gente aqui é normal pegar o metrô cheio, pra gente né? Tem carro, né, gente? Tô brincando. Mas pegar metrô cheio, mas assim, sair, tem fila em tudo qualquer lugar. Em São Paulo tem fila, mas tem fila em São Paulo pra tudo. Mas para outras pessoas que vêm pra São Paulo, é assim, é uma novidade, é algo novo, algo diferente, né? Se a gente aqui for pra Bahia, é um cotidiano diferente, é uma história diferente. Pro Rio de Janeiro é uma história diferente. Para outro lugar, né, no mundo, né, a gente vai pro México. A gente vai lá pro México, vai para Cancún ou pra cidade do México, enfim, a gente sabe que é uma história diferente. Então, cultura é o cotidiano. E quando a gente quer ser turista, a gente tem que saber que a gente tem que fugir do nosso cotidiano. Né? Do nosso padrão que a gente sempre vive, que a gente está acostumado. Eu vi um vídeo, só para complementar, de um rapaz falando assim. Um rapaz, ele tava falando bem modo gringo mesmo, falando assim, gente, eu não entendo uma frase brasileira. O filme acabou de começar. Realmente, a pessoa vai aprender uma língua, né? O turista vai lá querer aprender uma língua. Acabou, mas acabou de começar. Sabe, é bem meio contraditório pra gente, é normal. Uma pessoa que vem de fora, isso é completamente diferente. Muito maluco isso. Né? Além disso, a linguagem português, né, o português brasileiro, português também de Portugal, mas vou falar mais do Brasil.
O português brasileiro é considerado uma das línguas mais difíceis de se aprender, por conta é que o português ele é bem completo, vamos dizer assim, Complexo também, né? bem completo e complexo, pelo fato de ter os verbos, a forma correta de se falar, vamos dizer assim, bem que o brasileiro a gente adapta muita coisa, mas a forma correta tem vários jeitos de falar, porque o inglês ele meio que, vamos dizer assim, uma palavra ele pode dizer muita coisa no inglês. Já no Brasil não é tanto assim. É banco. Se a gente falar de banco, a gente pode falar de banco de sentar, ou banco. Banco, agência Agência bancária. financeira. Então é diferente. A própria palavra assento, né? Assento pode ser agudo ou circunflexo, ou pode ser o assento de sentar. Então tem essa dificuldade outras pessoas aprenderem. Pra gente é algo muito comum. Claro que a gente, como brasileiro, como qualquer outro país também faz a sua adaptação de linguagem. É o nosso cotidiano. É normal. Então quando a gente fala maneiras erradas, né? De maneira errada falar, mas a gente acaba dando um jeitinho nosso. Um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Jeitinho brasileiro. Mas você que está assistindo a gente, não conhece o país Brasil, né? O Brasil, seja conheça a nossa vivência, né? Como é a nossa cultura. Venha para cá pelo Brasil. É um país muito bom, pessoal. Querendo ou não, a gente tem nossas dificuldades assim no país, como qualquer outro país também tem. Mas uma coisa que todo brasileiro ele é acolhedor. É um país que todo mundo fala. O Brasil é um país acolhedor. Pra gente, uma das coisas que eu acho muito bacana do país, eu não posso dizer que todo o país, que o Brasil inteiro faça isso, mas a gente acolhe qualquer pessoa. Um estrangeiro, né? Uma pessoa gringa, como a gente chama de gringo, né? O brasileiro, ele ama o gringo. Não vou dizer todos, mas a grande parte dos brasileiros ama o gringo. Muitas vezes a gente vê histórias de pessoas brasileiras que foram para outros países que as pessoas não se recebem muito bem o estrangeiro, né? O gringo. Já o Brasil não. O Brasil abraça o gringo, ele ama o gringo. Ele, não, você não conhece aqui não, a gente vai sair, a gente vai conhecer São Paulo, vai conhecer a cidade toda. Se quiser, a gente conhece o estado, o país inteiro. Então, o próprio brasileiro acaba conhecendo mais do próprio país por causa do gringo, né? Isso. Então, a gente tem isso. É uma mania nossa. Você é da onde? Ah, eu sou de tal lugar, sou de tal país. Sério? Pô, bacana, tal. Então a gente começa a interagir, a apresentar o nosso país, que é um país lindíssimo. Acho que nem outro país tem a natureza tão linda que é o Brasil. Para quem não sabe, só a título de curiosidade, o Brasil ele é, em tamanho territorial, o quinto maior do mundo. E em número de habitantes, se eu não me engano, ele também está, se eu não me engano, pessoal, está entre os cinco maiores aí do mundo. Só, acho que eu esqueci de falar, ou não lembro, a pesquisa do Top 15 é da BBC News Brasil, correto? A fonte foi a BBC News Brasil que passou, e a gente pegou essa pesquisa bem interessante. Sabe uma pergunta que eu achei bem legal desse que os gringos pesquisam bastante? É o que é o jiu-jitsu brasileiro? Eu não sei o que significa isso. Será que é a capoeira que eles estão falando? Então, pode ser que ele possa estar se confundindo com isso. Pode ser, sim. Mas o fato de eles não conhecer tanto assim, a cultura brasileira. Porque muita gente nem sabe onde fica o Brasil. Muita gente, quando vem pra cá, acaba limitando o Brasil a carnaval, samba e futebol. Né? Sim. E comida, daí ficam impressionados com brigadeiro, com coxinha. Que são comidas que não tem em outro, vamos dizer assim, em outro país. O brigadeiro é algo brasileiro. Pão de queijo. Pão de queijo, salgado, né? Salgado que a gente conhece, risole, essas coisas assim, não é tão costume em outros países. Já no Brasil é algo normal. Uma das coisas que muita gente gosta lá fora é o famoso Guaraná. O Guaraná é brasileiro. É uma fruta que é brasileira. Então, muita gente gosta do Guaraná, né? E outras coisas mais. Tem muita coisa que as pessoas conhecem aqui no país e amam. Gustavo, qual país, não precisa ser necessariamente da lista que tem aí, você gostaria de conhecer, assim? Gostaria de ser um turista neste país?
eu acho que não só eu, né? Vou incluir assim, muita gente que gostaria. Eu gostaria de conhecer os Estados Unidos. É um da lista. Vamos ver. Tá em quinto, né? Se eu não me engano. Quinto ou em Esse sexto? aqui. Ele tá em sexto lugar aqui na lista. Dessa lista aqui, tem só os Estados Unidos, assim, que eu falaria. Gostaria de conhecer. E também o Reino Unido, que está em terceiro lugar nessa lista. Eu gostaria de conhecer dessa lista aí a Itália e o México. O México também seria um lugar bem bacana de visitar. Então, normalmente a maioria dos brasileiros sempre quer conhecer mais os Estados Unidos, Miami, né, também. Miami, Orlando, que é bem. Normalmente a pessoa fala que Orlando tem mais brasileiro que próprios americanos lá, por conta de ter muito brasileiro que está indo para lá, que vive lá. Então, é isso, né? O turismo, a gente explicou hoje o turismo, né? Como que ele funciona, como que ele é. Algumas curiosidades bem bacanas. E se você se interessou, você que tem em outro país, se interessou pelo país, pesquisa mais sobre o Brasil, venha conhecer a gente aqui no nosso país. A gente aqui do Portal Futuro Livre, a gente faz tudo aqui na nossa sede aqui em São Paulo. Mas conheça o nosso país, pode ter certeza que é incrível esse lugar. Temos outros estados, a Bahia, sua cultura na Bahia, cultura do Rio, cultura Paulista e paulistano. paulistano. Temos Lençóis Maranhenses também, que é muito conhecido, Rio Grande do Sul, Pará. Né? Pará, e assim vai, pessoal, é muito estado. E é incrível, cada lugar tem uma cultura diferente, vamos dizer assim. É brasileira, mas é um jeito diferente que todo mundo se une, se completa, vamos dizer assim. Não tem como ser brasileiro e não falar de certos lugares, né? Isso. Impressionante. Então a gente é reconhecido. O Lucas falou da Amazônia. A Amazônia também é muito conhecido pelo mundo inteiro. E pode ter certeza, pessoal, que aqui o Brasil é um país muito acolhedor. E você sempre vai ser bem-vindo aqui no nosso país. Exatamente. Bom, é isso, né? Hoje... Acho que deu pra exemplificar bem, deu pra falar de bastante coisa. Você tem alguma sugestão de tema? Você mesmo de fora do país que está assistindo a gente, você tem alguma sugestão de tema, você pode colocar nas nossas redes sociais com a hashtag #PodcastMaisFuturo. Você também pode colocar nos comentários aqui no YouTube, ou então você pode entrar nas nossas redes, como eu falei, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. E a gente tem somos multiplataformas, né? Que você pode deixar lá a sua sugestão. É isso? Bom, é isso, pessoal. Tá certo? Não esqueça de seguir nas nossas redes sociais mais uma vez. Você está aqui pelo YouTube, está aqui mostrando na tela. Qualquer coisa está também aqui nos nossos comentários. E se você acompanha a gente pelas plataformas de podcast, você pode acessar o nosso site lá já na barra de início, lá no canto superior direito, desculpa. Lá tem também as nossas redes sociais. Se você for pelo mobile, né, pelo mobile, o mobile já fica já abaixo do nosso logo do Portal Futuro Livre. Tá bom? Esse foi mais um podcast Mais Futuro. Próxima semana a gente tem um novo debate, um novo tema. Tchau, gente. Até mais.